E o caso André do Rep reacendeu a discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Se a PEC que trata do tema estivesse aprovada, o traficante estaria no presídio. No início do mês, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o texto será pautado até dezembro. O relator, deputado Fábio Tradi, disse que nesta semana a luta é conseguir autorização para que a comissão especial que discute o tema possa voltar a trabalhar. Ele defendeu que sem a presença permanente da imprensa e o apoio da população, não haverá força suficiente para aprovar a PEC da segunda instância. E para falarmos sobre isso, temos uma convidada agora. Vamos conversar aqui no programa com a Procuradora Regional da República, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato, Taméa Danelon, ela que também é professora, palestrante. Procuradora, como vai? Boa noite, seja bem-vinda. Prazer sempre ouvi-la aqui na Jovem Pan. Boa noite, Brau. Boa noite, Augusto, Fiuza e Ana. Ô, procuradora, do ponto de vista da Lava Jato, qual a importância dessa PEC que restabelece a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância? O futuro da Lava Jato depende da aprovação dessa PEC, procuradora? Não só o futuro da Lava Jato, como o futuro de outras operações, de outros processos, né? A Lava Jato, ela apura basicamente crimes de corrupção, colarinho branco, lavagem de dinheiro, mas temos outros crimes igualmente graves, né? Crimes de homicídio, crimes de estupro, latrocínio, sequestro, roubo, e por conta da mudança de entendimento do Supremo, que entendeu que não era constitucional a prisão após a segunda condenação, muitas pessoas foram soltas. E isso só gera impunidade, mais impunidade ainda. Então, essa PEC deveria ser aprovada para que tenha aplicabilidade não só aos crimes apurados na Lava Jato, mas toda essa gama de crimes importantes que eu mencionei. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Doutora Taméia, eu vi uma entrevista do relator da PEC que modificava aí para que ela, se ela passar, ela não comece a entrar em vigor, né, retroativamente. A senhora acha que, e ele disse nessa entrevista que isso sobrecarregaria a justiça, a senhora acha que isso tem sentido, essa razão dele? Não, no meu entendimento não tem sentido algum, né? É até importante a gente deixar bem claro para os ouvintes e para quem está assistindo que a PEC original, a PEC 199/19, do deputado Alex Manente, introduz a possibilidade da prisão após condenação, em segunda instância, e não afetaria apenas ações criminais, mas ações cíveis também. Então, aquelas ações cíveis que demoram anos no judiciário, depois de uma decisão em segunda instância, teria aplicabilidade. Mas, embora essa PEC já tenha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o relator da PEC, ele alterou essa PEC para que, colocando um dispositivo de que essa mudança não seria aplicada aos casos em andamento, ela não seria retroativa. Somente poderiam ser presas as pessoas, quando condenadas em segunda instância, somente aqueles que forem processados depois que a PEC entrar em vigor. E eu não concordo com isso, porque os maiores problemas que nós temos no Brasil atualmente é a impunidade e a corrupção. Então, para que melhore essa impunidade desenfreada que nós vivenciamos, é importante que as leis sejam mais duras, sejam mais severas. Então, se a PEC da segunda instância tiver aplicação somente para os casos futuros, nós vamos continuar na mesma situação dessa impunidade. Mas, embora tenha esse relatório neste sentido, é possível que ele seja alterado, é possível que se retorne o texto original. É por isso que, neste momento, o mais importante é que seja aprovado o requerimento de urgência, que alguns partidos já assinaram esse requerimento de urgência para que a comissão volte a trabalhar. Muitos partidos não assinaram, então é importante que seja retomado esse debate. Diga, Augusto. Qual é exatamente a mudança que vai ser feita? Quer dizer, a partir de agora, se for aprovada a PEC, o processo transita em julgado já na segunda instância, é isso? Isso, se antecipa exatamente. O trânsito em julgado? Exatamente. De acordo com a PEC, tanto o texto originário quanto o segundo texto, o trânsito em julgado ocorreria após a segunda instância. Porque, de fato, quem se debruça nas provas, quem analisa os fatos, é o juízo da primeira instância e o tribunal da segunda instância.
Até é proibido que o STF e o STJ reanalise as provas, né? Então, embora o nosso sistema atual entenda que a quarta, que só teria o trânsito após todas as instâncias, em tese, somente esses 2 primeiros degraus que analisam as provas dos autos, né? Então, com essa PEC, após a condenação em segunda instância, a sentença já seria executada, ou seja, ela já seria aplicada e as pessoas seriam presas. Mas, reitero, se for aprovado o texto com essa alteração, essa aplicabilidade da prisão seria somente para os casos futuros. Não teria aplicação para as pessoas que ainda estão respondendo o processo ou que estão condenadas em primeira instância. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Procuradora, essa é uma matéria que aqui no popular a gente diz que está enguiçada no Congresso Nacional, é uma urgência nacional, a população tem essa percepção. Qual é o seu prognóstico? A senhora certamente conversa com muita gente. Qual é o seu prognóstico em relação a ela voltar a tramitar agora na Câmara? Olha, seria de extrema importância que ela volte a tramitar, né? Porque, como eu salientei, a corrupção e a impunidade são os maiores problemas que temos no Brasil. E os outros problemas, como falta de saneamento básico, péssimas condições de saúde pública, de educação pública, todos esses problemas sociais derivam da corrupção, derivam da má gestão. Então, se o Congresso, de fato, está comprometido com o combate à corrupção, com o combate à impunidade, se o Congresso quer que o Brasil caminhe, que haja segurança jurídica, que vai abrir investimentos estrangeiros para prosperar o Brasil, o Congresso tem que fazer o seu trabalho, né? Nós já testemunhamos por 2 vezes que o Congresso não está muito interessado em passar reformas que endurecem a legislação. Relembrando, teve o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que endurecia a lei, elevava as penas do crime de corrupção, tornava a corrupção de altos valores crime hediondo, mas não foi aprovada as 10 medidas, ao contrário, foi completamente desfigurado o pacote e foi aprovado o crime de abuso de autoridade, onde só respondia por esse crime os procuradores e os magistrados. Tivemos no começo do ano o projeto anticrime do ex-ministro da Justiça, onde ele previa a possibilidade da prisão após segunda condenação. Nesta parte também não foi aprovada. Então, a sociedade está concedendo uma terceira chance para o Congresso, uma terceira chance para os deputados e senadores, para que mostrem o compromisso com a sociedade, mostrem os anseios da sociedade. A sociedade quer se sentir mais segura. O exemplo que aconteceu agora com a soltura completamente absurda do André do Rep, proferido pelo ministro Marco Aurélio, demonstra a situação de insegurança jurídica, de insegurança pública. Tenho certeza que nenhum brasileiro quer um grande traficante solto, um dos maiores líderes do PCC solto. Assim como nenhum brasileiro quer um grande corrupto que tenha roubado milhões e bilhões dos cofres públicos solto. Então é importante que seja aprovado esse requerimento de urgência para que sejam retomados os trabalhos da comissão e que posteriormente seja aprovada a PEC, de preferência o texto original. Procuradora, a senhora chamou atenção agora para esse problema, né, para o fato de que as mudanças podem valer apenas para condenações futuras, mas mesmo que os parlamentares modifiquem isso e façam com que as mudanças trazidas por essa PEC valham já para condenações existentes. A senhora acha que existe o risco de a questão ir parar no Supremo Tribunal Federal e aí o STF decidir que a proposta é inconstitucional porque a lei só pode retroagir em benefício do réu? É possível que isso vá parar na Justiça e haja esse risco? Então, antes disso, eu vou só fazer uma pequena explicação. É o seguinte, nós temos 2 tipos de normas. Nós temos normas de direito penal e normas de direito processual penal. O que é norma de direito penal? É uma norma que cria um novo crime, por exemplo, criar o enriquecimento ilícito, tornar o enriquecimento ilícito um crime, ou uma norma que aumente as penas do crime de corrupção, etc. Então, essas normas de direito penal, elas não podem retroagir. Só podem retroagir para beneficiar o réu. Então, vamos supor que seja abolido o crime de furto, por exemplo. Ela vai retroagir. Todas as pessoas condenadas por furto vão ser absolvidas. Por outro lado, nós temos as normas de processo penal, que são aquelas normas que dizem respeito a recursos, a procedimento, a prazos processuais. Essas normas, elas têm aplicabilidade imediata.
elas atingem todos os processos em andamento. Então, isso é pacífico, isso não há questionamento algum em relação a isso. E essa PEC, que no texto original abole 2 recursos, né, que o texto original ele tira o recurso especial e o extraordinário, que são aqueles recursos que levam os processos para o STJ e para o STF. Como se trata de norma processual de recursos, a aplicabilidade é imediata. Por isso que eu não tenho concordância com essa possibilidade de se aplicar essa PEC só para os casos futuros. Seria ilógico, seria contra o processo penal. Voltando para a sua pergunta, se você disse que se caso fosse aprovada a PEC e se ela tivesse efeitos imediatos, se haveria algum risco de alguém ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Sim, risco sempre há. Nós sabemos que existem excelentes advogados criminalistas que querem fazer de tudo para beneficiar seus clientes e possíveis clientes. Então, com certeza, seguramente, vai ter algum advogado, algum jurista que tenha um perfil mais progressista, mais de esquerda, que seja contra a prisão dos corruptos e dos criminosos, que pode levar essa questão ao Supremo. Agora, daí a questão vai ficar para o Supremo avaliar. E se o Supremo entender pela inconstitucionalidade, nós teremos um grande problema e vamos continuar com essa impunidade desenfreada. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Doutora Tameia, a senhora trabalhou na Lava Jato e nós, brasileiros, nós testemunhamos que todos os processos daqueles políticos, né, com foro privilegiado, chegava no STF ali, demorava, parava, enfim. E os que corriam ali na primeira instância, na segunda, eles tinham uma celeridade. A senhora acha que, passando essa PEC, se a gente não tiver a PEC do foro privilegiado também pautada pelo Congresso, nós vamos continuar vendo a impunidade na esfera política? Excelente pergunta, Ana Paula. A PEC do foro privilegiado também tem uma igual importância, extremamente relevante, porque atualmente mais de 55 mil pessoas têm o foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função. Eu tenho o foro privilegiado, todos os promotores, juízes, governadores, prefeitos, deputados, senadores, isso não é certo, porque todos são iguais perante a lei. Tem um estudo da Transparência Internacional e da Fundação FGV, que eu concordo, que diz que somente 16 pessoas deveriam ter o foro por prerrogativa de função, que são aquelas pessoas que exercem os cargos mais importantes da nossa República. Quem seriam essas 16 pessoas? Os 11 ministros do Supremo, o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o procurador-geral da República. Os demais devem ser julgados na primeira instância. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitos deputados, muitos senadores, juízes também envolvidos em crimes. Se ninguém cometesse crimes, né, se não houvessem deputados criminosos, claro que existem excelentes congressistas também, mas muitos deles são criminosos. Se não tivesse essas práticas, ok, não ia paralisar tanto as cortes superiores, mas infelizmente isso é uma realidade. Então, o nosso Supremo, que é uma corte constitucional, como todas as demais Supremas Cortes, a função principal não é julgar crimes, não é conduzir investigações, não é uma corte vocacionada para isso. Então, quando chega uma ação penal, eles têm mais dificuldade para conduzir. Além disso, são 11 ministros apenas, que têm vários processos para serem julgados, né? Por exemplo, a Lava Jato em Curitiba já condenou, em segunda instância, mais de 130 pessoas. O Supremo, na Lava Jato do Supremo, nem 5 pessoas foram condenadas, né? O caso do Mensalão demorou 6 anos para ter um decreto condenatório. Depois de 6 anos, muitos crimes prescreveram, crime de quadrilha, etc. Então, a PEC do foro privilegiado é importantíssima, porque atualmente muitos políticos corruptos usam esse foro privilegiado para se proteger e para ficarem impunes, né? Temos um exemplo da deputada Flor de Lis, que tudo indica que ela colaborou no assassinato de seu marido, embora ela não tenha sido condenada ainda, só que ela não pode ser presa. E teriam todos os elementos de uma prisão preventiva a situação dela, mas por conta do foro, por conta desses privilégios, a justiça não é feita. E só um detalhe, essa PEC é de 2013 e até hoje está parada.
Muito bem, essa é a procuradora Tameia Danelon, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, procuradora. Ótima semana por aí, boa noite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, boa noite a todos e ótima semana para todos.